Recebemos agora então professor de Relações Internacionais, José Francisco Pavia. Professor, Olá, boa tarde. As provocações de Donald Trump não param. Como é que lê estas investidas, estas ofensivas diplomáticas constantes contra tudo e contra todos? Olá, boa tarde, para si e lá para casa também. Bom, faz parte daquele, no fundo, figurino que ele já nos habituou e que, enfim, está exposto, eu já aqui falei nisso, na sua tentativa de atemorizar os adversários no sentido de conseguir, no fundo, os seus objetivos. Isso, aliás, vem exposto no seu livro The Art of Deal. É assim que ele, no fundo, conseguia fazer os excelentes negócios, nas suas palavras, que ele fez ao longo da vida, e isto agora para ele é também um negócio. Todas estas negociações internacionais acabam por ter um opositor, há diferentes objetivos, há divergências, e depois é tentar pressionar o opositor no sentido de conseguir que ele ceda perante aquilo que é o nosso desejo. Basicamente é isto. E numa lógica em que parece praticamente valer tudo, até a exposição de mensagens privadas, porque não é a primeira vez que acontece. É disso que se trata, nomeadamente Emmanuel Macron, para Trump, parecia estar a sensibilizá-lo para a questão da Groenlândia. Ainda bem que a mensagem... Ajuda-nos a perceber o que é que estás a pensar fazer ali, efetivamente. Ainda bem que a mensagem não foi comprometedora, porque de facto teria sido um pouco complicado. Mas não é a primeira vez que acontece. Mark Rutte, o secretário-geral da NATO, já viu as suas mensagens, essas sim comprometedoras, digamos, divulgadas por Donald Trump, quando Mark Rutte chamava Daddy a Donald Trump. Portanto, enfim, quer dizer, já deveríamos estar habituados a esta circunstância, não é? Mas eu diria que há aqui um episódio que foi pouco noticiado e que convém também para perceber qual é a posição dos países europeus face à questão agora que está mais em cima da mesa, que é a Groenlândia. Temos vindo aqui a noticiar que houve 8 países europeus que enviaram tropas para a Groenlândia no sentido de apoiar, quanto mais não seja simbolicamente, a Dinamarca nesta questão agora que está em cima da mesa. Ora, esses países foram 6 da União Europeia e 2 que são a Grã-Bretanha e a Noruega, que enviaram tropas, alguns de forma muito simbólica. Olha, por exemplo, a Grã-Bretanha enviou um militar para Nuuk, capital da Groenlândia. É mesmo só para marcar uma posição. Precisamente, é altamente simbólico. Mas o que aconteceu, e que de facto não foi muito noticiado, a não ser nos jornais alemães, foi que o contingente alemão, que era constituído por 13 militares, chegou à Groenlândia. No dia a seguir houve o anúncio das tarifas, da ameaça das tarifas de Donald Trump sobre os países europeus que tinham efetivamente dado esse passo. E o que é que aconteceu? Um telefonema de Berlim para o contingente alemão e o contingente alemão regressa imediatamente a Berlim. Porquê? Porque essas tarifas iriam atingir desproporcionadamente a Alemanha. Porque a Alemanha, apesar de ser o país mais importante, mais poderoso, a economia maior da União Europeia, é também aquele que mais exporta para os Estados Unidos, nomeadamente a sua indústria automóvel. E foram feitas as contas, aliás, saíram hoje em vários jornais, a Alemanha seria atingida com tarifas e com um custo significativo no valor de vários bilhões de dólares. E cá está. A divisão europeia, digamos, as hesitações europeias e, portanto, como se vê, se a Dinamarca estava a contar com o apoio alemão, olha, está aqui o resultado que deu nisto. Mas os primeiros dados, e na altura em que também estão a decorrer encontros importantes, no sentido de dar uma resposta urgente, fala-se da possibilidade da União Europeia aplicar uma bazuca comercial no valor de 93 mil milhões de euros e ainda restringir o acesso das empresas americanas ao mercado europeu. Será dissuasor o suficiente? Não parece. Não parece, porque isso já foi, digamos, essa ameaça já foi utilizada, lembrar-se-á disso, nas negociações que deram origem ao famoso acordo que neste momento está em vigor e que foi assinado por Ursula von der Leyen e Donald Trump na Escócia, no tal famoso acordo no seu, digamos, clube de golfe. Essa bazuca foi gizada e foi, digamos, inventada, se quiser, para fazer face às ameaças da China. Curiosamente, na altura nunca se pensou que, de facto, no dia da manhã elas poderiam ser utilizadas contra o nosso maior aliado, que era os Estados Unidos da América. Ela, de facto, tem esse alcance, tem essa projeção, tem essa dimensão, se quiser, mas eu não acredito que haja uma maioria qualificada de Estados-membros da União Europeia que é necessário para que ela possa ser aprovada e depois implementada contra os Estados Unidos. Se ela viesse a ser implementada, de facto, faria moça. Mas o problema é que as divisões que nós permanentemente encontramos na União Europeia vão impedir, obviamente, que ela seja, digamos, utilizada contra, neste caso, os Estados Unidos da América. Professor, e hoje faz precisamente um ano que Donald Trump tomou posse para este segundo mandato.
Estamos também em ano de intercalares nos Estados Unidos. De que forma que esta aposta de Trump na política externa pode unir ou desunir os Estados Unidos daqui para a frente? Eu diria que não foi exatamente isto que ele prometeu ao movimento MAGA. Pois. O que ele prometeu ao movimento MAGA foi uma política muito mais isolacionista, até para fazer um contraste com os seus antecessores, nomeadamente Biden e Barack Obama, que se envolveram, segundo ele e nas suas próprias palavras, naquilo que era designado pelas Forever Wars, ou seja, guerras que duram uma eternidade, como foi a do Afeganistão ou do Iraque. E, portanto, a promessa era, de facto, que isso não acontecesse. Mas, enfim, Trump não tem feito outra coisa, digamos, neste primeiro ano de mandato, que nos parece já muito longo, mas foi só um ano, e ele vai estar mais 3, em que, de facto, tem estado em praticamente todo o lado, em todos os conflitos. Ele, aliás, arroga-se, digamos assim, no facto de ter resolvido 8 conflitos. Alguns nem sequer existiram, como o facto da Etiópia e do Egito, por exemplo. Sim, mas, enfim... Sendo também essa tese do homem que conseguiu pôr fim às guerras, agora cai por terra, já não recebeu o Prémio Nobel, então já pode deixar cair essa agora essa uma ideia. carta que ele escreveu ao primeiro-ministro norueguês, precisamente ligando as duas coisas, Exatamente. ou seja, dizendo que vai atacar, legitimar a ação na Groenlândia porque não recebeu o Prémio Nobel da Paz. Exatamente. E, portanto, está a ver o ponto em que estamos neste momento. Professora, não posso ir, vamos aproveitar a oportunidade da atualidade. Entretanto, Donald Trump publicou uma imagem que não é esta, é esta. Agora, não, ainda não é esta. É esta imagem, não tinha ideia que fosse... Sim. Que não se consegue perceber aqui bem, mas pronto, é aquele mapa lá ao fundo, é essa a ideia, onde de facto, além da Dinamarca, também Donald Trump agrega o Canadá. E a Venezuela. E a Venezuela. E a Venezuela, o Canadá e a Venezuela. Portanto, repara, a sua ambição está a crescer cada vez mais. Começámos no início por falar-se no Canadá como o 51º Estado, depois era o canal do Panamá, agora já estamos na Venezuela, amanhã a Groenlândia e, repara, é o hemisfério ocidental todo um dia destes. E que mensagem é que Donald Trump quer passar, efetivamente, quando publica uma imagem como esta? Agora aqui já aproximada, já se vê ali já a nos Venezuela. facilita a leitura também. Exatamente, e também a Groenlândia. Sim. E, portanto, obviamente, a imagem que ele quer passar é basicamente que a sua ambição não tem limites e que, portanto, aquilo que está escrito na sua estratégia de segurança nacional, que foi agora também avançada, é para consubstanciar. E, portanto, quem pensava que aquilo era apenas um wishful thinking, que desengane, porque, no fundo, a intenção é mesmo esta. Resta saber se ele vai conseguir concretizá-la e é isso que iremos falar aqui seguramente nos próximos tempos. Muito bem, professor, muito obrigada por ter estado aqui connosco. Uma boa tarde para si, boa semana.